Curso básico de Espiritismo, hoje com a lei de liberdade. O que é liberdade? Existe posição no mundo onde o homem possa gozar de liberdade absoluta? E você? Você é livre? Você já pensou sobre isso? Durante essa aula, nós vamos analisar e falar sobre a lei de liberdade e alguns itens que estão aqui. A escravidão, a liberdade natural, a liberdade de pensar, liberdade de consciência, livre-arbítrio e fatalidade. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, lá no capítulo Lei Natural, Lei de Liberdade, ele questiona. A número 825 diz assim: há posições no mundo em que o homem possa se vangloriar de gozar de uma liberdade absoluta? Os espíritos responderam não, porque todos necessitais uns dos outros. Mesmo assim, Kardec avança para a questão 826. Qual seria a condição na qual o homem poderia gozar de uma liberdade absoluta? O eremita no deserto é a resposta. Vamos avaliar isso aqui. A liberdade no relacionamento humano, ela é sempre relativa. Ela não é absoluta. A liberdade é relativa por quê? A partir do momento em que duas pessoas, no mínimo, já estejam ali convivendo, a necessidade de se respeitar os direitos do outro já se estabelece. A necessidade de se respeitar a liberdade do outro já é uma realidade. Então, aquela liberdade absoluta já deixa de existir. Dentro desse contexto, como nós somos seres sociais, como nós somos seres que temos a necessidade de convivência social por conta do nosso aprendizado, e isto é um fato, por conta das necessidades que trazemos de aprendizagem durante o processo da vivência reencarnatória. Junto com o outro é que vamos aprendendo, vamos construindo, vamos colocando em prática esses aprendizados ou não. As dificuldades vão surgindo e nós vamos avançando ou não, e nós vamos percebendo que vamos traçando aí um caminho. Esse caminho muito individual também tem uma repercussão no outro e uma repercussão na sociedade. Então, todas essas vivências sociais, elas, dentro do contexto da lei de liberdade, precisam ser colocadas dentro de um limite, porque a liberdade é relativa, porque o outro também vai se apresentar no mesmo contexto, e é isso daí que vai fazendo com que exista uma dinâmica de convivência. Na questão 827, nós temos o seguinte: a obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de ser independente consigo mesmo? Os espíritos respondem de modo algum, porque é um direito que lhe vem da natureza. A liberdade natural, como o próprio nome já diz, é um direito natural, é um direito nosso. Nós fomos criados como simples, ignorantes e livres. A liberdade natural, ela se estabelece no homem em estado selvagem como se estabelece para uma criança que acaba de chegar. A criancinha, o recém-nascido, ela tem uma liberdade também relativa, de acordo com as suas necessidades. É igual à liberdade do homem em estado primitivo. A proporção que vai adquirindo conhecimento, tanto a criança quanto aquele homem em estado selvagem, a proporção em que ele vai adquirindo conhecimento e vai ampliando a sua consciência, a sua percepção, é que vai percebendo que essa liberdade vai ganhando também um outro significado. Vocês vão entender isso melhor daqui a pouco. Então, essa liberdade natural é um direito natural nosso. Ok? E a escravidão? Será que esta imagem aí é uma imagem real ou isso nunca aconteceu?
É direito, é lícito que um homem escravize outro homem? Isso já aconteceu na nossa história. Enquanto humanidade, a escravidão sempre aconteceu. Em vários povos, em vários contextos, em várias civilizações. No nosso contexto aqui de Brasil, nós trouxemos homens da África para serem escravos, para trabalharem nas lavouras de cana-de-açúcar. Houve a tentativa também de se escravizar os indígenas brasileiros. Então, a escravidão é cercear a liberdade de ir e vir, de agir, de pensar, do ser. Será que isso está de acordo com a lei de Deus? É um abuso de força, mesmo fazendo parte de um contexto de civilização, mesmo fazendo parte de um contexto de costume de um povo, porque vai degradar o outro fisicamente e moralmente. É uma violência, é um mal. Quanta violência foi feita com o povo que veio da África. E não somente a violência física, mas a violência moral, em relação aos seus costumes, em não respeitar o direito das suas manifestações culturais, das suas manifestações religiosas, das suas manifestações, inclusive de língua materna. Então, teríamos esse direito de cercear essa liberdade em nome de um trabalho? A responsabilidade desse mal é relativa aos meios de que o homem disponha para compreendê-lo, obviamente. Mas nós vamos aqui também avaliar o seguinte contexto: ainda há escravidão? Será que a escravidão já acabou no século XXI? Há notícias por aí de crianças que são submetidas a trabalho escravo. Há notícias por aí de pessoas que se submetem a outros trabalhos e que também são tidas como escravas sexuais. A gente vê no noticiário que são submetidas a todo tipo de uso e abuso e que se veem com a liberdade bem limitada. E eu também quero ampliar essa reflexão para a questão psicológica, porque nos relacionamentos humanos, nos nossos relacionamentos, muitas vezes percebemos pessoas que se sentem superiores, que se sentem melhores em vários aspectos, no direito de submeter o outro, subjugar o outro e manter um controle psicológico sobre o outro. Então, a gente precisa entender que existe também essa manobra psicológica em algumas relações interpessoais e que precisamos ter cuidado ao que nós estamos alimentando ou que percebemos ao nosso redor. Porque eu quero ampliar a reflexão para que a gente não fique somente com a escravidão em termos de trabalho corporal, trabalho para a produção de indústria, de comércio, mas essa escravidão psicológica que ela é muito mais complicada de se perceber em alguns momentos e muito difícil também de ser resolvida, porque ela vem muitas vezes bem, eu diria assim, discreta dentro de alguns contextos de relacionamentos, ok? Vamos lá. Há homens que sejam, por natureza, destinados a serem de propriedades de outros homens? Essa pergunta foi feita no século XIX, porque o Livro dos Espíritos ele é do século XIX. Então, era uma época em que havia a escravidão de homens para o trabalho. E aí cabe
Nesse contexto, será que existem homens que são destinados, de fato, a serem propriedade de outros homens? Ou seja, aqueles que têm condições de inteligência, por aptidões intelectuais maiores, eles têm direito de escravizar os outros? E os espíritos respondem: toda sujeição absoluta de um homem a outro homem é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força e desaparecerá com o progresso, como desaparecerão, pouco a pouco, todos os abusos. Isso é uma garantia da lei do progresso, porque o progresso é individual. Mas sendo individual, um processo individual do espírito, ele tem consequências, como eu sempre digo, social. Então, a diferença que nós fazemos na nossa vida individualmente tem uma repercussão muito maior do que imaginamos. Porque todo o trabalho interno que estamos executando, tentando, todo esse trabalho de aprimoramento moral que estamos nos esforçando para conseguir, isso vai ter uma repercussão nas relações interpessoais. Liberdade de pensar. Será que nós temos liberdade de pensar? A questão 833 fala sobre isso. Há no homem alguma coisa que escapa a todo constrangimento e pelo qual ele desfruta de uma liberdade absoluta? É no pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque não lhe conhece entraves. Pode-se deter-lhe o voo, mas não aniquilá-lo. Então, é durante o pensamento, é no pensamento que nós temos essa liberdade absoluta. E a liberdade de pensar, ela é plena no ser humano. Então, nos seres primitivos, a mente aparece ainda como forma de instinto. Essa liberdade de pensar ainda está bem limitada nas almas humanas, como nós estamos agora estabelecidos. Vai surgir ainda entre as ilusões da inteligência. Ainda temos essa liberdade de pensar com algumas ilusões do psiquismo, mas temos essa liberdade de pensar. Já nos espíritos perfeitos, essa liberdade de pensar vai retratar a própria glória da divindade. Isso é um fato. Então, o que é que nós podemos analisar mais aqui? É no pensamento que temos essa liberdade sem limites. Ninguém pode nos privar dessa possibilidade de pensar. Ninguém pode nos livrar dessa possibilidade de pensar. É propriedade nossa. E vamos, então, pensar agora sobre a liberdade de consciência. Será que a liberdade de consciência é a mesma coisa da liberdade de pensar? A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade do pensamento? Questão número 835. A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. E aqui eu tenho muita coisa para acrescentar. É um pensamento íntimo, é o centro da personalidade, é o centro permanente, indestrutível, que persiste e se mantém através de todas as transformações do indivíduo. A liberdade de consciência, ela se mantém. Não é somente a faculdade de perceber, mas também o sentimento que temos de viver, de agir, de pensar, de querer. À medida que nós evoluímos, nós vamos tendo maior consciência do que é bem e do que é mal. A maior consciência entre o bem e o mal vai ficar sendo melhor definido. E por isso
nós vamos percebendo, através da liberdade de consciência, do aprimoramento dessa consciência, que estamos caminhando para sermos mais civilizados. Vai refletir todas as características da civilização e do progresso, de uma sociedade mais civilizada, aquela onde se tem uma consciência mais ampliada, onde se tem uma consciência plena. A consciência plena reflete uma sociedade civilizada. A consciência plena reflete um progresso estabelecido. Então, essa liberdade de consciência vai justamente sendo adquirida junto com o conhecimento, junto com o aprimoramento dessas vivências outras que vão lapidando, vão esculpindo no ser essas condições de perceber o bem, o mal e saber escolher entre o bem e o mal de maneira apropriada. E aí nós vamos refletir também o seguinte: a liberdade de consciência é o mais alto grau confiado ao ser humano. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso, como eu acabei de dizer. Essa liberdade de consciência plena vai nos levar ao verdadeiro progresso. E o livre-arbítrio? O que é esse livre-arbítrio? Kardec pergunta: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Questão número 843. E os espíritos respondem assim: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Mas eu não disse no início que não temos liberdade absoluta? E como que diz aí, sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina? Vamos analisar. A liberdade natural todos temos naturalmente. Senão seríamos máquinas, seríamos robôs. E nós não somos. Somos seres pensantes. Olha aí o pensamento. Mas a consciência é que vai nos dar também a qualidade dos pensamentos. É isso mesmo. Temos a liberdade de pensar, temos também a liberdade de agir. Mas a consciência aprimorada vai fazer com que tenhamos um livre-arbítrio bem compatível, condizente com o contexto, porque nós não seríamos máquina, precisamos escolher. Estamos inseridos sempre dentro de um contexto de escolhas. Quando vamos adquirindo nossas experiências e conhecimentos, nossas vivências, nós temos que ir construindo o nosso caminho. E esse caminho se faz caminhando, como já diz essa frase antiga. O caminho se faz caminhando. A partir do início da caminhada, já estamos fazendo escolhas. Essas escolhas, temos condições, porque temos a liberdade natural, temos liberdade de pensar, e de acordo com o nível da nossa consciência, que aí o nível da consciência é de acordo com o nível moral do indivíduo. A partir do nível da nossa consciência, faremos escolhas benéficas ou não. Claro que para cada escolha teremos consequências. Isso aí é muito interessante, porque tudo está bem atrelado. Toda escolha tem sua consequência, ok? O homem é um ser livre, pois não haveria nenhuma moralidade no universo se a criatura não tivesse liberdade de escolha. Foi o que eu acabei de dizer. O homem é livre para agir na sua esfera pessoal, na vida pessoal. Essas ações na sua vida pessoal vão gerar consequências para que ele atue no mundo e vai exercer suas influências diante de seus semelhantes e diante de todos os reinos da criação. Obviamente que a ampliação da liberdade de consciência vai gerando e a gente vai percebendo
as nossas responsabilidades pelas escolhas que fazemos e que fizemos. Vamos percebendo que a vida está atrelada dentro de algumas leis e que as leis vão trazendo respostas naturais no decorrer da nossa vivência. E a fatalidade? Eu trago aqui para vocês uma reflexão sobre a fatalidade, não como pergunta e resposta, mas um trecho do que está lá no Livro dos Espíritos, na questão 851, onde diz assim, vocês podem ir depois na questão 851 e ler sobre esse item, que ele é bem extenso, bem rico de informações. E podemos até depois continuar conversando sobre a fatalidade. A fatalidade não existe senão pela escolha que fez o espírito em se encarnando de suportar tal ou tal prova. Escolhendo, ele faz uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição que se encontra. Então, os espíritos nos dizem que a fatalidade não existe senão quando escolhemos esta prova ou aquela para uma futura reencarnação. Quem sabe se não estamos agora passando por alguma prova que escolhemos durante esse processo de organização, programação reencarnatória? Quem sabe se não estamos vivenciando algo que escolhemos anteriormente? Agora, a fatalidade não existe senão pelo fato da escolha. Mas, no momento em que vamos vivenciar a escolha, essa escolha pode ser modificada, porque temos a condição, pela liberdade, de percorrer outro caminho. Então, por isso que é necessário o aprimoramento da consciência, para que a gente possa discernir da melhor maneira possível entre o bem e o mal, para que a gente possa estar atento diante dos caminhos, das possibilidades de escolher o que é melhor, largando para trás o que é pior, deixando para trás toda e qualquer possibilidade de continuarmos escravos de vícios, de imperfeições, de mazelas outras. Então, a liberdade de consciência, sempre tudo muito bem atrelado, para que a gente possa perceber que tudo não é fatalidade pela fatalidade, não existe um determinismo, mas existe sim a possibilidade de a gente modificar a partir das nossas escolhas. E aí vem aqui um gráficozinho para a gente avaliar. Quanto maior é a elevação e conhecimento do espírito, maior a correlação entre a liberdade de pensar e o livre-arbítrio, foi o que eu acabei de falar, que o livre-arbítrio vai nos conferir a responsabilidade dos nossos próprios atos, e formando-se aí essa dualidade que nós já sabemos e já ouvimos falar antes, que é a lei de causa e efeito, lei de ação e reação. Ok? Então, a partir do momento que nós escolhemos, nós já vamos semeando também para o futuro, uma colheita que vai aparecer. Estamos hoje colhendo o que semeamos ou nesta reencarnação ou em reencarnação anterior. Mas, ao mesmo tempo que estamos fazendo essa colheita, estamos semeando. Daí, volta a repetir, a necessidade urgente desse aprimoramento da nossa consciência, desse cuidado com a nossa consciência. E essa ampliação da consciência se dá principalmente pelo conhecimento da lei. Essa avaliação, esse exame de consciência deve ser algo diário. É algo que a gente já vê recomendado lá no Evangelho por Santo Agostinho. Ele recomenda que façamos isso diariamente. Uma avaliação diária do que fizemos, do que deixamos de fazer. Isso é muito importante e vamos percebendo ao longo do tempo que é gratificante, porque aí teremos condições de ver o que temos já condições de fazer, o que podemos fazer com facilidade, o que ainda temos dificuldades, onde precisamos nos melhorar.
Então, vale como tarefa de casa para todos nós esse exame de consciência diário, dentro do nosso contexto, um exame de consciência minucioso de todos os nossos pensamentos, das nossas atitudes e das nossas decisões também. O mau uso do livre-arbítrio vai nos levar a males morais e físicos, vai nos levar a dor e sofrimento. E o livre uso e o livre-arbítrio usado com responsabilidade nos garante crescimento e felicidade. E nós somos seres que fomos criados para a felicidade. A lei do progresso nos garante que seremos todos espíritos perfeitos, como já vimos dizendo isso. E precisamos ter consciência agora disso e trabalhar no nosso aprimoramento moral. Agradeço a todos. Qualquer pergunta, deixa aí no chat do YouTube ou vamos conversando lá no grupo de WhatsApp. Estou muito feliz por estar podendo compartilhar com vocês um pouco desse conhecimento. É um conhecimento que precisa ainda ser muito discutido, tem muita coisa ainda para ser conversado, mas como é apenas uma aula, é para que justamente estimule novas conversas, novas discussões, podemos dar continuidade dando respostas, pesquisando mais, porque a intenção é justamente essa, que a gente não pare de estudar, que a gente não pare de se aprimorar, porque o conhecimento é algo que nós vamos adquirindo e vai sendo por nós apropriado, e a gente não perde isso nunca. Então, obrigada a todos, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.